Paz hoje, Deus. Glória a Jesus. 300. Glória a Deus. Nossa esperança. Qual é a esperança da igreja, irmãos? A vinda de Jesus. Você está aguardando o arrebatamento da igreja? Amém? Glória a Jesus. Nossa esperança.
Vamos ouvir a queda com louvor logo após a Priscila fazendo a leitura. Aleluia, Jesus. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Profetas verdadeiros como Daniel, que honra o chamado como Samuel. O amor de muita gente já se esfriou, a iniquidade a muitos se multiplicou. Amantes de si mesmos é o que mais se vê, mas Deus não vai deixar jamais se escarnecer. É hora da igreja se manifestar, lutar contra o pecado e denunciar aqueles que distorcem o que a Bíblia diz e tentam infiltrar na igreja seus ardis. É tempo de viver em santificação, de se entregar a Deus de todo o coração. A noiva amada preparada deve estar, o noivo a qualquer momento vai chamar. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, pois sem santificação ninguém verá o Salvador. Santidade no agir, santidade no falar, santidade no vestir, santidade no olhar, santidade para vencer o pecado e todo o mal, santidade para crer no que é sobrenatural, santidade para esperar a promessa se cumprir, santidade ao caminhar, aos impulsos resistir, santidade ao se negar, ao tomar a sua cruz, santidade para subir ao encontro de Jesus. E denunciar aqueles que distorcem o que a Bíblia diz e tentam infiltrar na igreja seus ardis. É tempo de viver em santificação, de se entregar a Deus de todo o coração. A noiva amada preparada deve estar, o noivo a qualquer momento vai chamar. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, pois sem santificação ninguém verá o Salvador. Santidade no agir, santidade no falar, santidade no vestir, santidade no olhar, santidade para vencer
vencer o pecado e todo o mal. Santidade para crer no que é sobrenatural. Santidade para esperar a promessa se cumprir. Santidade ao caminhar, aos impulsos resistir. Santidade ao se negar, ao tomar a sua cruz. Santidade para subir ao encontro de Jesus. Santidade no falar, santidade no vestir, santidade no olhar. Santidade para vencer o pecado e todo o mal. Santidade para crer no que é sobrenatural. Santidade para esperar a promessa se cumprir. Santidade ao caminhar, aos impulsos resistir. Santidade ao se negar, ao tomar a sua cruz. Santidade para subir ao encontro de Jesus. Santo, santo és o nome do Senhor. Vamos ouvir a Priscila logo após o renascer com a oportunidade. Aleluia, Jesus. Convido os irmãos para colocar de pés. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Desejo ler em Apocalipse, capítulo 22, do versículo 12 a seguir até o 21. Todos encontraram? Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para guardar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que amam e comete a mentira. E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, e resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga, vem. E quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém. Senhor meu Deus, diante de Ti estamos na Tua presença para Te agradecer por mais essa oportunidade de estar na Tua casa, para Te adorar e Te exaltar o Teu santo nome, e que o Senhor desde já continue presente em nossas vidas, que o Senhor continue falando através dos louvores que serão louvados aqui ainda nesta noite, que o Senhor possa estar abençoando o pregador da noite, e que o Senhor continue nos abençoando e nos dando graça e nos dando alegria de estar na Tua casa. Amém. Aleluia. Número 6. Vamos adorar ao Senhor nesta noite, continuar louvando e agradecendo o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. O Senhor é digno de todo louvor. Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, pra meu Senhor eu canto. Oh, aleluia!
fiel. Eu não posso retroceder. Meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Como bate o meu coração, a alegria que invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção. Meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro. Por isso eu não posso parar. Quero aproveitar o momento. Eu vou adorar. Oh, aleluia! Vamos adorar Jesus nesta noite, porque Ele é digno de todo louvor. Aleluia! Oh, aleluia, Jesus! Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que não haja peixe no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha a escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder. Meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Meu canto não pouparei a carne, mesmo na dor, a meu Senhor. Eu canto, Senhor. Vamos ouvir o pastor Odilon com as apresentações. Logo após a orquestra com o louvor. Glória a Deus. Aleluia. Quero cumprimentar a todos nesta noite com a paz do Senhor. Quero apresentar aos irmãos e amigos. Primeiramente, quero saber se nós temos alguém aqui que congrega aqui no Campo de Itaporanga e está presente, está participando aqui nesta noite. Se nós temos, eu quero pedir que você coloque em pé. Temos alguém aí das congregações do Campo de Itaporanga? Parece que não estou vendo. De outros campos, irmãos que nos visitam, nós temos aqui nessa noite alguém nos visitando aí do lado do Araguaia, do lado de São Patrício, Brasília, Anápolis, Goiânia e até mesmo fora do estado. Temos alguém? Parece que também não temos. Temos aqui uma irmã, mais alguém. Vamos receber como bem-vindo. Bem-vindos em nome de Jesus. Quero pedir, pessoas amigas, pessoas que ainda não são evangélicas, mas que estão nos visitando, você que é católico, de outra religião aí, que não é evangélica, eu quero pedir que você coloque em pé. Temos alguém, e até mesmo temos aqui à frente, um jovem, mais alguém. Eu quero pedir de outras denominações evangélicas, para ficar em pé. Temos alguém? Mas que vamos receber como bem-vindo. Bem-vindo em nome de Jesus. Graças a Deus. Estou aqui com duas cartas de mudança. E os portadores são o irmão Valdivino Coutinho de Souza, vindo ali de Macanchã e Goiás, e também da irmã Leila Moreira Pereira de Souza, vindo ali da mesma igreja, de Macanchã. Essa carta assinada pelo pastor José Nunes. Eu quero pedir os irmãos que coloquem em pé. Nós temos irmãos, estão ali, vieram de mudança para Itaporanga. E os irmãos querem recebê-los aí como membro, eles foram recomendados ali pela igreja de Matrichã. Vamos recebê-los? São bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus. Pois eu oriento os irmãos, qualquer hora está procurando ali a secretaria para estar colocando ali os dados e preparando, organizando a documentação normal aí, né? Mas já estão recebidos, sem nenhum problema.
são membros aí da Assembleia de Deus está curando. Graças a Deus. Deus abençoe. Vamos continuar nessa noite aí, prestando, oferecendo a Deus o nosso culto de louvor e adoração, né? Graças a Deus. Amém. Aleluia. A orquestra, logo após a Fabrícia Lúcia com a oportunidade. Oh,
mais um culto onde o nome dele é glorificado nessa noite. E hoje nós temos o privilégio, essa oportunidade que o Senhor nos concede glorificar o nome dele. Eu não sei se você já abriu a sua boca, mas eu já pude abrir a boca e glorificar o Senhor Jesus. Sabe por quê? O salmista no Salmo 34, versículo 8, diz assim, ó: provar e ver de que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. O Senhor Jesus, ele é bom. Quem sabe você está aí na dúvida? O Senhor Jesus efetuou em você uma salvação. Ele veio essa terra, morreu em seu lugar. E se nós estamos aqui hoje, nessa oportunidade, é porque o Senhor Jesus nos garantiu essa vitória. Agora comece a pensar em quantas outras coisas boas que o Senhor fez na sua vida. Quem sabe você já esteve enfermo, alguém da sua família, o Senhor Jesus curou. Quem sabe você enfrentava tantos sofrimentos, angústias, e o Senhor Jesus te socorreu, porque o salmista diz que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, se você tem motivos para glorificar o Senhor, abra a sua boca e comece a glorificar, porque quem está aqui, nós estamos diante de um Deus que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não fica com a sua boca fechada, glorifica o Senhor Jesus nessa noite. Eu fico pensando que quando um time de futebol, algum jogador faz um gol, a torcida vibra. Às vezes quando é no tempo de política, aquele alvoroço. Irmãos, nós estamos aqui na presença do Rei dos Reis. Deus está conosco aqui nesta noite. Fala uma palavra bonita para Ele. Agradeça ao Senhor por Ele. O Senhor Jesus agrada de um coração grato a Ele. Vamos adorar o Senhor nessa noite? Amém? Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Após aquela oportunidade. Cumprimento todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Eu quero saudar uma da igreja com a paz do Senhor. Glorificado e exaltado és teu nome. No começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia, seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam cegos e aleijados e sarava corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, esperando um milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram livres. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão, com os pés e mãos sangrando. Ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo,
aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas um cordeiro, não sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre o céu, terra e mar. Ele tem autoridade e entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar. Pela oportunidade. Amém, Jesus. A paz do Senhor. Aleluia. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Dando continuidade, vamos ouvir o conjunto Chama Viva e logo após o jovem Elias com a palavra. Aleluia, Jesus. Conjunto Chama Viva, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não me ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo, contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não se renda porque ele já perdeu. Agora é sua vez de humilhar. Não te lembres que ele foi até a Deus dizer que só blasfemaria contra o seu Senhor. Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, só não aguentaria. Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus, não se corrompa, não. Mesmo em meio à tempestade,
deixou fluir. Roubasse os bens do seu ungido, deixou fluir. Matasse seus filhos queridos, deixou ferir com chagas, porém só não dolorido. E a sua mulher gritou bem alta, pois o Senhor de Deus se morre. Como fala sua louca mulher, tu falas agora contra Jeová. Aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Pai, você é o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Amém. Rapaz, o jovem Elias, a Áustria também louvando. Glória a Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Cumprimento a amada igreja do louvado Senhor. Uma vez mais estamos reunidos na casa do Senhor para glorificar e agradecer o nome daquele que reina em nossas vidas. Apocalipse capítulo 3, versículo 5 diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Graças a Deus. Aqui fala da vitória da igreja. Vemos na Bíblia grandes vitórias, mas sempre para vencer passamos a luta. Acabamos de ouvir um hino sobre a vida de Jó. Jó passou uma grande luta, mas no final ele venceu. Vemos também, quando Neemias foi edificar os muros de Jerusalém, também enfrentou grande luta, mas obteve vitória. Salomão, aliás, na Bíblia também vemos outras histórias que tiveram lutas para ser enfrentada. O povo de Israel enfrentou grandes lutas no deserto, mas eles cantaram o hino da vitória do outro lado. E assim é nós caminhando para o céu, de luta em luta, de vitória em vitória, até tornar o dia perfeito. A igreja não pode parar, a igreja tem cada vez mais buscar ao Senhor. É na palavra de Deus que iremos vencer, porque Ele diz aqui: ao que vencer será vestido de vestes brancas. Essas vestes brancas significam pureza. Aqueles que irão entrar nas mansões celestiais serão puros. Estaremos livres do mundo, estaremos livres do pecado. Para sempre iremos adorar ao nome do Senhor Jesus. Mas para isso devemos prostrar a teus pés, buscando dia a dia até se tornar o dia perfeito. Esse dia perfeito será no dia que o Senhor manifestar na nuvem para buscar a tua igreja. Permanecemos firmes buscando ao Senhor cada dia, porque obteremos a vitória. E a vitória é a nossa coroa da vida das nações celestiais. Amém. Amém. Ao Senhor após, vamos ouvir também o Éder, neto comercial. Glória a Deus. Comece, vamos cantar ao Senhor. Desabaram tantos planos, tantos sonhos. As lutas são demais. No teu rosto vejo lágrimas rolarem. Mas filho, não desista de lutar.
quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Eu quero ler um versículo aqui para os irmãos, que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, no verso 9. A palavra de Deus diz assim: E diz o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tem muito povo nessa cidade. Deus seja louvado. A igreja vivencia um momento de guerra espiritual, um momento de apostasia, um momento que eu creio que é muito complicado, porque Deus escreveu essa palavra há tanto tempo atrás, no Evangelho, e nós estamos aqui porque o irmão antes de nós pregou essa palavra, porque o irmão antes de nós anunciou ao mundo que Jesus ama, que Jesus salva e que batiza com o Espírito Santo. Motivo qual nós estamos aqui, porque Ele nos escolheu, você sabe muito bem disso, porque Ele nos amou de tal forma que deu a vida ali o seu Filho na cruz. Então qual motivo você não tem para adorar a Ele, para glorificar e exaltar o seu nome? Porque Ele te ama, Ele te achou no mundo, e Ele quer que você fale a tua palavra dEle para outras pessoas. Muitas pessoas estão aqui porque alguém pregou Jesus para ele, Muitas pessoas estão aqui porque alguém chegou no ouvido de outra pessoa e falou: Jesus te ama, Ele quer te salvar, Ele vai te libertar, Ele quer te levar para o céu e fazer morada lá para você. Muitas pessoas estão aqui por esse motivo. Jesus resgatou ele lá do lamaçal e trouxe ele aqui para agradecer a Ele. Então, momento nenhum na sua vida você esqueça disso, que Jesus te ama, que Ele quer te levar para o céu. Estamos aqui com saúde, perfeito, respirando, sem nenhuma dificuldade, porque Deus nos trouxe aqui, nos capacitou, nos deu vitória dia após dia. Nós temos que entender que Ele é Deus nas nossas vidas, que Ele pode nos levar, nos chamar, nos trazer, nos conduzir, colocar de uma forma que Ele bem entender. Então vamos nos colocar na posição que Ele quer para te usar, para falar da palavra dEle, no louvor, nas orações de madrugada, na pregação, porque você é um instrumento de Deus. Você está aqui na igreja, você não pode ser como se diz o ditado popular, uma carta fora do baralho. Você tem que interagir, você tem que somar com os irmãos. Às vezes você encontra aqui no seu banco, achando que você é uma peça descartável, você está muito enganado. Jesus te ama, Ele quer te usar no trabalho dEle, basta você dar lugar ao Espírito Santo de Deus, e Ele vai trabalhar na sua vida e vai te capacitar e vai te usar de uma forma muito especial. E eu louvo a Deus porque Ele me achou e me amou, e por isso estou aqui. Quando eu aceitei a Cristo e reconciliei na casa do Senhor, a primeira semana eu achei que não iria conseguir, porque a pressão era tanta, era tamanha, mas eu busquei de Deus e falei: eu vou honrar o Senhor, porque uma vez mais Ele me achou e estou aqui, firme com Jesus, porque Ele me amou. Eu sei que Ele vai fazer um milagre muito grande na minha família ainda, porque nós estamos buscando a salvação do meu pai, que se encontra não muito bem, mas Deus vai fazer a obra, porque Ele é Deus e Ele é fiel para cumprir cada palavra que Ele já tem dito. E eu agradeço, irmãos, que me concedeu essa oportunidade, e a igreja continue em oração e em espírito, porque Ele é Deus na sua vida e Ele te ama. Graças a Deus. Logo após João da Equilízia, toda a mocidade estará louvando com o Príncipe Celeste. Glória a Deus. Amém. Também saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Nessa manhã e nessa tarde, a juventude em si, nós contemplamos a glória de Deus ali na distância de Vânia. Deus estava presente naquela ocasião, pois estávamos unidos em adoração e louvor a Deus. E se você louvar hoje aqui neste lugar, o mesmo Deus que estava lá está aqui para te abençoar. Abençoar os irmãos da paz do Senhor.
vou conquistar. Eu sei, Deus é comigo, mesmo que as flechas venham para me atingir. O meu coração guardado está em ti. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Eu posso dizer, sou forte até na minha fraqueza. Estou armado, fui treinado pelo meu Senhor. Minha armadura é a palavra e o meu louvor. Vai entrar no terreno do inimigo, vai libertar os cativos oprimidos, vai trazer alegria ao coração. O louvor é a arma que Deus entregou em minhas mãos. Vou louvar, viverei milagres. vou louvar, me licenciado. Vou louvar, já estou vendo algo acontecer. Eu vou louvar, eu quero ver o céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui, com autoridade, com muito poder, louve e adore, até Deus responder. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui, com autoridade, com muito poder, louve e adore, até Deus responder. Vai libertar os cativos oprimidos, vai trazer alegria ao coração. O louvor é a arma que Deus entregou em minhas mãos. Vou louvar, viverei milagres. Vou louvar, me licenciado. Vou louvar, já estou vendo algo acontecer. Eu vou louvar, eu quero ver o céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui, com autoridade, com muito poder, louve e adore, até Deus responder. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui, com autoridade, com muito poder, louve e adore, até Deus responder. louve e adore, louve e adore, louve e adore. Faz o céu mover, o céu se abrir, a terra tremer. Essa noite ouve e adora o Senhor, pois Ele está presente para agir na tua vida, meu amado. Louve e adore, faz o céu mover, o céu se abrir, a terra tremer. Louve e adore, o céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui, com autoridade, com muito poder, louve e adore, até Deus responder. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui, com autoridade, com muito poder, louve e adore, até Deus responder.
que será o pregador da noite. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento nós te apresentamos o teu Filho que estará trazendo aqui a tua palavra. Te pedimos que o Senhor dê graça, dê sabedoria, dê unção, para que ele venha transmitir exatamente aquilo que o Senhor tem, meu Pai, para ser ministrado aqui nessa noite. Abençoe aqueles que vão ouvir, as pessoas amigas que aqui estão, toda a tua igreja e o teu servo de uma forma muito especial, Senhor. Sê com ele, nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero te pedir, por gentileza, que você abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 15, 16, 17 e 18. Livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 15 até o 18. Graças a Deus. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus, versículo 15: que te guiou por aquela grande e terrível deserto, de serpentes ardentes e de escorpiões, e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, e para no teu fim te fazer bem. E não digas no teu coração: a minha força e a minha fortaleza de meu braço me adquiriram este poder. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir esse poder, para confirmar o seu concerto que jurou aos teus pais, como se vê neste dia. Podeis vos assentar. Sou grato ao meu Deus que me concede essa oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos. Agradeço a Deus e a irmã Eliane que me confiou essa oportunidade. Não é muito fácil estar aqui na frente, mas eu creio que em tudo Deus tem um propósito. Eu tenho certeza que assim como Deus já falou conosco aqui esta noite, Ele não começará a falar, Ele continuará falando aos nossos corações. Eu tenho certeza disso. Analisando aqui um pouco dos hinos cantados, das palavras ditas, eu pude glorificar a Deus, pois encaixou um pouco naquilo que Deus colocou no meu coração, para que pudesse estar falando aqui juntamente com os irmãos. Livro de Deuteronômio, capítulo 8, nos versículos que eu fiz aqui menção, trata-se das promessas de Deus em obediência, quando o povo de Israel partiu da sua terra para a terra prometida de Deus. Deus, como é um Deus de promessas, Ele encheu aquele povo de promessas, porém aquelas promessas tinham os seus requisitos básicos para que ela acontecesse. Um dos requisitos básicos que Deus estipulou para que o povo alcançasse as promessas da parte dele era a obediência. Então Deus mostrou para o povo de Israel, como é realmente viver na total dependência de Deus. Viver na dependência de Deus não é tão fácil, porém, viver na dependência de Deus, temos a certeza que seremos mais que vitoriosos por aquele que nos amou. O povo no deserto, uma jornada que era para durar cerca de uma semana, com cerca de 2,5 milhões de pessoas, Deus estipulou um homem para que guiasse aquele povo em meio ao deserto. Este homem, por nome de Moisés. Moisés foi testemunha ocular de vários milagres da parte de Deus que aconteceu na vida dele e na vida daquele povo. Deus tirou o povo de Israel do Egito, da escravidão. Como então Deus tirou o povo do Egito da escravidão? Aquele povo era dele. Deus não aceita afronta contra seu povo. Deus não aceita de forma alguma que os ímpios façam mal ao seu povo. Deus logo entra em providência, assim como aconteceu com o povo de Israel naquela época.
Uma caminhada que duraria cerca de uma semana, pela desobediência, durou 40 anos. Só que mesmo o povo desobedecendo a Deus, mesmo o povo não sendo tão fiel como Deus desejou que eles fossem, Deus jamais abandona teu povo. Não existe na história de Israel, na história da Bíblia, uma vez em que o povo, mesmo estando errado, Deus abandonou. É impossível Deus nos abandonar. É impossível Deus te esquecer. É impossível Deus me esquecer. Para provar esta palavra, analisando então um pouco dos acontecimentos que o povo presenciou durante aquele deserto, eu pude contemplar vários milagres da parte de Deus com aquele povo. Na verdade, o deserto, segundo a Bíblia, foi um dos maiores palcos de milagre que houve na história da humanidade. O deserto, na Bíblia, durante 40 anos, quando o povo esteve nele, não existiu outro lugar em que Deus realizou tamanhos prodígios e tamanhos milagres como naquele lugar. Agora, por que Deus escolheu um deserto para realizar milagres? Isso ratifica o que o apóstolo Paulo diz, que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Na verdade, o deserto, além de ser uma escola de cristão, ele também é uma escola de profeta. É uma escola para que aprendamos a ser mais obedientes a Deus. Ao pé da letra, a palavra deserto significa muito mais daquilo que nós aprendemos. A palavra deserta, segundo o dicionário, significa apenas terra estéril. O deserto é apenas uma terra estéril. Porém, Deus usou uma terra estéril para fazer vários milagres, para que o povo realmente contemplasse e percebesse quem realmente Deus era. Deus então, naquela oportunidade, resolve começar os milagres. Durante aquela trajetória do povo de Israel, durante o deserto, aconteceu coisas que foram além da imaginação daquelas pessoas. Eu tenho certeza que você nunca viu água sair de uma pedra. No deserto saiu. Eu tenho certeza que você nunca viu um mar se abrir. No deserto isso aconteceu. Eu tenho certeza que você nunca viu chover pão e nem codornas. No deserto choveu. Eu tenho certeza que você nunca viu uma pessoa caminhar no deserto durante o dia e não passar calor, e à noite não passar frio. Isso é impossível. No deserto aconteceu. No deserto, então, foi um dos maiores palcos de milagre. A verdade é que o deserto, ele é usado, segundo a Bíblia, para aproximar as pessoas de Deus. Deus nunca faz nada na vida do teu povo em vão. Deus nunca faz nada sem objetivo, sem propósito. Deus nunca atravessa ninguém pelo deserto sem ter um propósito magnífico na vida da pessoa. O problema é que às vezes demoramos a entender qual é o propósito de Deus realmente na nossa vida ao passarmos pelo deserto. Eu tenho certeza que você nunca viu Deus. No deserto, Moisés viu Deus. É no deserto, então, que conhecemos Deus realmente como Ele é. Para nos comprovar isso, temos a história de um homem chamado Jó. Jó, naquela terrível tribulação que ele estava passando na tua vida, naquele deserto extremo em que ele estava atravessando, ele chegou a dizer: Deus, antes eu te conhecia apenas de te ouvir falar de longe, mas hoje os meus próprios olhos te contemplam. É no deserto que você então vai conhecer o teu Deus como Ele é. É no deserto que os maiores milagres de Deus na tua vida vai acontecer. Não espere que as bênçãos talvez cheguem quando tudo estiver bem, porque é quando tudo está impossível que Deus gosta de entrar. Porque enquanto você consegue agir, a bênção, o poder e a glória fica talvez para você, mas quando é tudo impossível para você, Deus entra para provar que a resposta e a recompensa vem da parte dele. Eu tenho certeza que você nunca viu uma pessoa usar uma roupa durante 40 anos e essa roupa não envelhecer. No deserto isso aconteceu. Eu tenho certeza que você nunca viu uma criança usar um sapato e aquele sapato crescer junto com o pé da criança durante 40 anos. Eu tenho certeza que você nunca viu isso. No deserto aconteceu. As pernas nunca inchavam,
As roupas nunca envelheciam, porque Deus cuidava daquele povo aonde? No meio do deserto. Então, no meio do deserto, Deus, além de alimentar o teu povo com o maná, que significa vida, além de alimentar o teu povo com a água, saciar a sede daquele povo com água, saciar a vontade daquele povo, Deus, acima de tudo, saciava um desejo espiritual daquele povo, uma sede espiritual que eles tinham. Naquele exato momento, Deus usou de coisas absurdas para confundir a mente de muitas pessoas. Deus, mesmo o povo estando errado, Deus ainda usa de misericórdia para conosco. A Bíblia nos conta que durante aquela trajetória do povo de Israel no deserto, Moisés subiu no Monte Sinai para receber a pedra das Escrituras com os 10 mandamentos. Moisés demorou 40 dias em cima daquele monte e o povo achou que o profeta deles tinha morrido. O que o povo fez? Juntou todos os brincos, todos os colares dos povos e fez para si, fundiu para si um bezerro de ouro. E quando eles fundiram aquele bezerro de ouro, eles começaram a adorar aquele bezerro de ouro. Deus lá do céu, vendo esta cena, disse para Moisés: Moisés, desce, porque eu vou exterminar aquele povo. Aquele povo está cometendo atrocidades contra mim, está adorando outros deuses. Então Moisés humildemente disse: Deus, por mim, não faça isso não. Aquele povo está errado, mas por mim, não faça isso. O que o povo do Egito vai pensar que Deus é esse que tira o povo da terra do Egito de fartura para matar no meio do deserto. Deus então naquele exato momento usou de misericórdia mais uma vez para com teu povo. E a palavra de Deus nos diz que a misericórdia de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Ela se renova todas as manhãs. Você está aqui hoje, não é pela tua força. Você está aqui hoje, não é porque você é bom ou porque você tem alguma coisa a mais do que os outros. Você está aqui hoje é porque a misericórdia de Deus se renovou na tua vida. Você está aqui é porque você talvez está no deserto. Eu não sei em qual deserto você está atravessando, mas eu quero te dizer, todo deserto tem fim. Não existe deserto eterno. Aquele durou 40 anos. Eu não sei quanto tempo tem durado o teu, mas eu tenho certeza que Deus está contigo no meio dele e Ele não vai te abandonar. O interessante é que no meio do deserto, o povo tinha pão apenas uma vez por dia, de manhã. E Deus dizia para aquele povo: não guarde pão para o dia seguinte, porque senão vai dar bicho. Ou seja, no deserto, nós nunca vamos ter nada em abundância. Deus vai te dar apenas a quantidade exata para hoje, para que você aprenda a confiar no Deus de provisão do dia seguinte. Era isso que Deus queria nos mostrar. Não existe deserto na vida do crente em que Deus não passe com ele. Não existe problema em que Deus não pode resolver. Porém, mesmo estando no deserto, existe 3 perguntas em que assola a todos. Sabe quais são essas perguntas? O que comeremos? O que beberemos? E o que iremos vestir? Quantos de nós temos esta preocupação? Preocupamos, ficamos ansiosos no que vamos comer, no que vamos vestir, no que vamos beber. Ficamos tão ansiosos que colocamos isso em primeiro lugar na nossa vida. E o que Deus disse: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as outras coisas vos serão acrescentadas. A verdade é em que em 1 Pedro capítulo 5 versículo 7 diz: lançando toda ansiedade sobre Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Não adianta deixarmos com que a ansiedade tome conta de nós. Não adianta então, no meio do deserto, se nos preocuparmos tanto com isso, a ponto de esquecermos a presença de Deus, a ponto de esquecermos o Espírito Santo de Deus. Na Bíblia fala que o Senhor conhece as nossas necessidades e suprirá todas elas. Quero te fazer um convite. Não sei se você está passando por algum deserto do tipo que eu disse. Existem vários tipos de deserto.
Existe o deserto financeiro, existe o deserto espiritual, existe o deserto sentimental. Eu quero dizer que Deus faz um milagre, Deus pode fazer milagre em todos eles, porque Deus não faz acepção. Mas é nesse exato momento em que nossa fé é provada, é quando não temos talvez o que comer, o que vestir, que Deus prova a nossa fé. E o que Deus disse na Bíblia: Deus veste os lírios do campo, que nem Salomão com toda a tua grandeza vestiu igual os lírios do campo, que Deus alimenta os passarinhos. O que dirá de nós, que somos muito mais do que um lírio do campo, que somos muito mais do que um passarinho? Nós somos a principal criatura de Deus, e como principal criatura de Deus podemos contar que Ele está do nosso lado, independente da situação. Talvez você chegou aqui esta noite pensando em desistir. O povo, durante a caminhada, era para eles inchar os pés, mas Deus não permitiu que os pés deles se inchassem para que a caminhada continuasse. Não sei se você está querendo parar no meio do caminho, mas eu quero te dizer que Deus pode renovar as tuas forças para você caminhar muito além daquilo que você pode ir. A nossa visão, ela é totalmente limitada aos acontecimentos diários. Vemos uma notícia daqui, vemos uma notícia dali, logo ligamos as coisas e pensamos: as coisas não vai tão bem, para mim também não vai tão bem. Mas na Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem está conosco vai muito além daquele que está no mundo. Quem está conosco vai muito além das nossas forças, porque nós somos limitados. Mas o nosso Deus é aquele que dá a vida e é aquele Deus que tira a vida. O nosso Deus é aquele que leva à sepultura, mas faz tornar dela em vida. É aquele que levanta do monturo o necessitado e coloca ele para sentar nos lugares mais altos desta terra, entre os príncipes. É este o Deus que nós servimos. Aleluia. Marabasui. Manahandoriando nabagassúbias. É deserto. É lugar estéril, é lugar sem vida. Mas Jesus nasceu de uma mulher estéril. Deus usa coisas estéreis, sem vida, para que dela produza vida, para que o teu nome acima de tudo seja glorificado. Na tua vida, a tua vitória, os teus problemas, e principalmente a tua salvação vem da parte do Senhor. Não espere em homens, não confie em homens. Na Bíblia diz, Salmo número 20, versículo 7: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, faremos menção do nome do Senhor Jesus. Uns encurvam-se e caem, nós, porém, nos levantamos e estamos de pé para a glória do Senhor Jesus. Porém, para passarmos pelo deserto, temos que ter algo chamado Espírito Santo de Deus. Se não tivermos o Espírito Santo, eu te garanto que nós não passamos pelo deserto. Se o Espírito Santo não estiver dentro de nós, eu tenho certeza que nós não atravessaremos o deserto, porque é o Espírito Santo que faz pequenos derrotar gigantes. Davi disse: Golias, tu vem para mim com espada, com força, eu porém vou no nome do meu Senhor Jesus, porque ele sabia que se fosse com a tua própria força ele não conseguiria. Mas quando estamos em frente à batalha, se colocamos Deus na frente em louvor e adoração, podemos contar com a vitória, porque o nosso Deus é aquele que não perde guerra, o nosso Deus é aquele que não perde batalha, o nosso Deus é aquele que não erra, o nosso Deus é aquele que não é homem para mentir, e muito menos filho do homem para se arrepender das suas promessas. Quero te dizer algo: Deus está contigo, Ele não vai te abandonar. Mesmo que você esteja errado no meio da tua caminhada. Pastor Odilon nos deu uma palavra hoje de manhã, e ele disse: mesmo você estando fraco no meio do deserto, não pense que tudo acabou, tente mais uma vez, porque Deus vai te ajudar. Tropeçou, tente mais uma vez. Caiu de novo, continua, é Deus que está contigo, Ele garante a tua vitória.
mas é o Espírito Santo que nos garante. Sentimos falta de tanta coisa, sentimos falta de uma vestimenta boa, sentimos falta de um alimento bom, sentimos falta de alguém, mas e do Espírito Santo? Será que nós realmente sentimos falta dele? É o Espírito Santo, é por ele que você está aqui esta noite. É ele que te trouxe aqui esta noite para você ouvir esses hinos e esta palavra, para te dizer que sem o Espírito Santo você não é nada, para te dizer que sem Espírito Santo os teus hinos não vão alcançar os corações, para te dizer que sem o Espírito Santo você não chega a lugar algum. Estávamos em Guaraíta, em um congresso, reunião de obreiros, aliás, e Alain Brizotti, em sua palavra, ele pôde dizer algo que talvez eu nunca vá esquecer. Ele disse que um pastor nos Estados Unidos, ele viu que a situação espiritual da sua igreja estava de mal e pior, e que o Espírito Santo havia saído daquela igreja há muito tempo, e os membros não haviam percebido. Então aquele pastor, tomando uma atitude drástica, ele começou a anunciar nas ruas para que ninguém faltasse o culto à noite, no próximo domingo. Então ninguém faltou o culto. Ele chegou com uma pilha de cartas de recomendação e disse: olha, eu estou percebendo que o Espírito Santo saiu desta igreja, e se esta igreja não tem o Espírito Santo, não tem o porquê aquelas portas estarem abertas. Está aqui as cartas de recomendação. Se você quiser, pegue, vá para onde você quiser, mas eu não reabro as portas dessa igreja enquanto o Espírito Santo de Deus não voltar. E aquela história nos conta, aquele pastor dobrou os joelhos e começou a orar durante semanas. Só que a única oração que ele fazia era o seguinte: Espírito Santo, volta. Espírito Santo, volta. Não tem o porquê reunirmos se o Senhor não estiver presente. Espírito Santo, volta. Nós precisamos de Ti. E a história nos conta que aquele pastor mudou a história daquela igreja. E a história nos conta que aquele pastor, por intermédio daquela atitude, ele transformou totalmente a vida daquelas pessoas, e aquela igreja foi renovada. Muitas das vezes precisamos olhar para dentro de nós e analisarmos se realmente o Espírito Santo está bem, porque da mesma forma que ele entra em silêncio, ele sai também em silêncio. Quero te convidar, fique em pé, por favor. Eu quero que você esta noite faça uma pergunta para você mesmo. Analise a sua situação diante de Deus. Veja como você realmente está. Há quanto tempo você não sente o Espírito Santo? Qual foi o último dia que você sentiu Ele? Quando foi? Você se lembra? Juramos muitas das vezes que o Espírito Santo está dentro de nós, mas não sentimos Ele, mas não falamos com Ele, nem temos uma intimidade com Ele. Quero te fazer um convite. Quero que você agora pergunte para você mesmo: será que o Espírito Santo está realmente dentro de mim? Pergunte para você mesmo, pergunte aí. Agora eu quero te dizer, se surgiu alguma dúvida, se realmente Rabassui decanta, se realmente surgiu alguma dúvida na tua mente, se o Espírito Santo está ou não na tua vida, eu quero que você ore comigo nesta noite e repita a oração daquele pastor e diga: Espírito Santo, volta para a minha vida esta noite. Espírito Santo, volta, porque sem Ti não tem graça, sem Ti minha vida não tem sentido. Pergunte para você, pergunte. Surgiu alguma dúvida? Ora, peça: Espírito Santo, volta, porque sem Ti eu não sou nada. Espírito Santo, volta, porque sem a Tua presença eu não sou nada. Vamos orar. Senhor Deus, Espírito Santo de Deus, o Senhor é um Deus que sonda os corações. Deus,
Espírito Santo de Deus, o Senhor é um Deus que conhece a nossa vida. Antes mesmo que saia uma palavra de nossa língua, eis que o Senhor tudo conheces. O Senhor conhece o nosso assentar e o nosso levantar, e de longe entendes o nosso pensamento, cercas o nosso andar. O Senhor, antes mesmo que nós nascêssemos, o Senhor nos viu ainda informe dentro do ventre de nossa mãe, Deus. Visita cada coração esta noite, Deus. Trabalha em cada vida, Ramandaçu e Decova, Ramanasúbias. Espírito Santo, vá de encontro a cada coração. Deus vai renovando as forças. Espírito Santo, para aqueles que tiveram uma dúvida, se realmente o Senhor está com eles, eu te faço um pedido especial, volta para eles. Espírito Santo, volte para mim. Espírito Santo, volte para nós. A nossa vida depende de Ti. Nós dependemos de Ti. Espírito Santo, sem Ti nós não somos nada. Espírito Santo, trabalhe em vida aqui esta noite. Pessoas que pensaram em desistir, pensaram em tirar a própria vida, Deus, vai renovando as sandálias dos pés, vai renovando o teu espírito, vai tirando toda a seta do inimigo, sabendo nós que o Senhor é um Deus fiel e que não negará bem algum aqueles que te buscam, mas para aqueles que te buscam em espírito e em verdade. Espírito Santo, muito obrigado por esta palavra. Visita, assim eu te peço, e assim também eu agradeço. Amém. Em pé como estamos, pastor Gessel, toca a oportunidade de estar fazendo um apelo. Cante comigo assim, ó. Muito cansado estou, mas procuro Ele a voz, eu almejo ouvir na gloriosa ou na dor haverá passo haverá passo vale pra mim, eu sei, haverá passo vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei, verá. Cante assim, ó. Quando o sol surgir no horizonte, além tudo vai em flor. Eu ali quero estar, alegre a cantar na presença do meu Senhor. Vem, canta. Haverá, oh aleluia, pra mim, Deus, haverá paz no vale, pra mim, Senhor, eu sei, nem a sombra da noite ali verei, haverá paz no vale. Outra vez, bem forte, para a glória dele.
traz no vale para você nesta noite. O Espírito Santo Deus está aqui nesta noite para invadir a sua alma, o seu coração. E a Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Aonde temos uma pessoa para Jesus nessa noite, quer render aos pés do Senhor, ouvindo a voz do Espírito Santo, Ele quer alegrar o seu coração, Ele quer fazer morada em ti, Ele quer transformar a sua vida. Aonde está a primeira pessoa? Sai do seu lugar, vem aqui, vamos orar por você. Sai do seu lugar. Aonde está a primeira pessoa? Você tem ao seu lado alguém que não é crente? Você tem ao seu lado alguém que não serve a Jesus? Você tem ao seu lado alguém que não teve um encontro especial com o Senhor? Nesta noite o Espírito Santo Deus está atrapalhando a sua vida. Venha. Aonde está a primeira pessoa? Cante comigo assim, ó. Deus te ama. Deus. Venha. Esse amor Ele já provou na cruz do Calvário. Aonde está a primeira pessoa? Sai do seu lugar. Lá está vindo a primeira pessoa reconciliando nesta noite. Aonde está a segunda pessoa? Saia, venha correndo. O Espírito Santo de Deus está trabalhando o seu coração. Deus te ama. 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 Aleluia. Aleluia. Aonde está a segunda pessoa para Jesus? Corra, o Espírito Santo de Deus está aqui. A igreja está na terra, o Espírito Santo de Deus está na terra. É noite oportuna. Corra, abrace o Espírito Santo nesta noite. Oh, aleluia. Temos mais alguém para Jesus? Venha. Estamos aguardando. Corra aos braços do Senhor nesta noite. Renda aos pés dele. Derrame-se na presença dele. Temos mais alguém? Aonde está mais uma vida? Deus te ama. Mas a diz nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Mas até o final da reunião, se você sentir, nós vamos estar orando por você. Amém? Deus abençoe. Devolva a oportunidade. Quero pedir para o Vigílio que está retornando, que se ajoelhe, família, esposa, filho, irmã. E neste momento o Espírito Santo esteja retornando no seu coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, torna dar a alegria da salvação, sustém este homem com espírito voluntário. Deus, receba esta noite, perdoa-nos os pecados. Pai, nós cremos no milagre do Senhor. Nós cremos na operação do Teu Espírito Santo. É o que nós ouvimos. O Senhor é aquele que o Pai enviou para que estivesse conosco. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos e pedimos, fica conosco não só hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Deus abençoe. Devolve aquele direito. Amém, Jesus, graças a Deus. Diante de tudo, só temos que agradecer e dizer como salmista: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres.
Quero agradecer a oportunidade, desde já devolver a Meliana. Glória a Jesus. Nessa noite quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e dizer da nossa alegria de estarmos mais uma vez na casa do Senhor Jesus para adorar o nome dEle. Louva a Deus pela vida da irmã Elisângela e da Keila, nossas secretárias, que esteve aqui na responsabilidade do culto, o Ricardo, que trouxe a mensagem do Senhor Jesus, a cada um dos irmãos, por uma semana maravilhosa que passamos aí na presença do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus pela diretoria e quero dizer que amanhã nós teremos a nossa reunião e louvo a Deus porque hoje passamos um dia, fomos com a caravana para a congregação de Oraquara e ali passamos um dia na presença do Senhor Jesus. Ouvimos Deus falar ali de maneira especial e a gente preocupado porque a distância é longa e chegamos aqui bem próximo ao culto, e falamos para os jovens que aprontasse e voltasse. Realmente todos eles estão aqui, e nós louvamos a Deus pela sua vida, que está aí fazendo a obra santa do Senhor Jesus. E nós, é assim, não podemos parar, porque sabemos que almas preciosas precisam ouvir a voz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, e eu quero aqui devolver a oportunidade ao pastor Odilon, e que Deus continue com essa igreja, em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, eu quero transmitir aqui os avisos. Amanhã, segunda-feira, nós temos aí aquela reunião das famílias, né? A igreja está, nós não teremos as igrejas abertas, os irmãos têm a oportunidade de estar cultuando a Deus em família. Terça-feira nós estaremos aqui estudando a palavra de Deus. Terça-feira. Quarta-feira, culto de oração na direção da equipe da Paz de Cristo. Quinta-feira, um culto na direção do departamento infantil. Vai ser um pré-congresso, elas se denominaram, né, praticamente, e então os irmãos das crianças estarão aqui reunidas, cultuando a Deus. Sexta-feira, os grupos familiares, e sábado, o culto de abertura do trabalho do departamento infantil. Domingo, a programação prossegue aí, todo dia, o trabalho com as crianças, e domingo à noite, um grande culto aí, também na direção do departamento infantil. A Mariana está avisando que aquela equipe que trabalhou na recepção da ceia geral vai estar trabalhando sábado e domingo aqui no trabalho das crianças. Irmãos, aqui um aviso, ou melhor, deixa eu prosseguir o aviso da semana para eu não aviso aqui. Então, todos os dias a oração a partir das 5 horas aqui na igreja, às 8 horas a oração na direção das irmãs, 3 horas a oração missionária. Quem tem os seus dízimos, suas ofertas, procura a tesouraria da igreja. Quem pode dar merenda para os pedreiros amanhã? Quem pode? Me ajuda aí, rapidinho. Levantando meu irmão. Lázaro. Terça-feira. Terça-feira. Uma vigília. Que reconciliou agora, vai estar dando merenda na terça-feira. Quarta-feira. Quem pode? A mão levantou ali, a irmã Márcia. E na quinta-feira? Quinta-feira, quem pode? A mão, o Diego. Na sexta-feira? Sexta-feira, tá bom, irmão? O Tito. Vai, então completou. Irmãos, aqui é um aviso, por favor, avisar que após o culto estaremos entregando os uniformes para as professoras e monitoras, coordenação do departamento infantil. O uniforme será entregue agora após o culto. Deus abençoe a todos, vamos colocar em pé. E vamos orar, agradecendo a Deus. E nesta oração, nós vamos orar para aquelas pessoas que estão enfermas, e entre elas, o Flávio, filho do pastor Divino, que está para Goiânia no tratamento e não passa bem. O pastor Israel nos informou aqui que, segundo o telefonema agora, meia-noite, ele não está passando bem. Então, os irmãos, orem aí pelo Flávio, filho do pastor Divino Ferraz, e eu fico analisando assim, quando todas as vezes que a gente vai orar por ele, eu fico analisando a dor do pai, da mãe, pelo filho assim feito, né? E então eu peço aos irmãos que orem, sentindo isso aí.
Então, com certeza, Deus vai estar ouvindo as nossas orações e Ele é Senhor de todas as coisas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te louvar, te adorar, te agradecer, meu Deus, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar cultuando o teu nome uma vez mais. Te louvo pela tua palavra, te louvo pelos louvores, te louvo, meu Deus, pelo irmão que reconciliou nesta noite. Te agradeço, meu Pai, pela presença, pela participação de cada um, pelo trabalho da mocidade, pelos trabalhos da semana, pelos trabalhos que estarão acontecendo no final de semana, com o departamento infantil. Dê direção e graça a todos esses trabalhos, ó Pai. Pai Santo, tudo que te pedimos, nós pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, com todo esse povo, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe, está terminado em nome de Jesus.